Eu acho que isso é o SharePoint. O SharePoint mudou a característica da prova de resultado. E aí, pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal, porém agora num modelo diferente. A gente vai começar a falar das ferramentas da Microsoft de forma pontual, do zero. Desde você não ter uma conta da Microsoft até o momento que você utiliza a ferramenta. E a ferramenta inicial aqui é o SharePoint. E hoje a nossa promessa com o SharePoint é falar de... Hoje a gente vai apresentar o SharePoint, o que ele é, para que ele serve e para quem ele serve. A gente vai dar esse overview geral do SharePoint e a gente vai passar para as principais etapas, desde criar conta, criar um site, disponibilizar os arquivos, compartilhar os arquivos e gerenciar quem pode ou não acessar determinado arquivo. E o SharePoint, gente, não cria um certo preconceito achando que é uma ferramenta simples da Microsoft. É uma ferramenta muito poderosa, interna ou externa. Você pode tanto utilizar ela no dia a dia da sua empresa para compartilhar internamente. A gente tem uma empresa que a gente apresentou, eles tinham uma ideia do SharePoint do Teams, a gente apresentou o nosso modelo de usabilidade, mudaram completamente o jeito de usar e agora eles já vão para um modelo muito mais robusto com o SharePoint e com o Teams. Então o SharePoint ele é uma ferramenta muito poderosa e a gente vai mostrar do zero, desde quando você cadastra a Microsoft até o momento que você passa a utilizar a ferramenta. Inclusive valoriza, porque a gente vai comprar um mês da ferramenta aqui só para mostrar um vídeo para vocês, tá? Então, a gente vai usar isso tanto internamente numa empresa como externo. Se você for um consultor, um contador, um profissional independente e quer utilizar a ferramenta do SharePoint para disponibilizar arquivos para os seus clientes, você vai ter noção do poder dessa ferramenta aqui no dia a dia. Falar, a gente usa isso com empresas que têm um faturamento muito acima do que vocês imaginam. E tem equipes robustas de TI, equipes robustas de estruturação, de análise de dados, empresas multinacionais que utilizam dos nossos modelos de gestão de dados e utilizam das nossas ferramentas dentro do Office 365. E consideram uma entrega acima da média. Com certeza. Fica aí, dá uma olhada. Porque se você quer compartilhar conteúdo, gerenciar dados e utilizar de ferramentas tecnológicas para apresentar isso ao cliente, o SharePoint é uma ótima opção. E a gente vai trazer isso aqui hoje, do básico até a utilização. Mas depois a gente vai conectar isso, como sempre, à contabilidade estratégica. Que a nossa pauta aqui é sempre a mesma. Gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires. Eu sou o Rafael Oliveira. E vamos pro vídeo. Então vamos lá, Rafael, conta pra gente aqui. Quais são as dúvidas quando o assunto é SharePoint? O que você quer saber primeiro? Então, primeira coisa que sempre vem... Só pra contar... A gente tá gravando de novo pra vocês, tá? A gente já perdeu uma gravada e vai começar do zero de novo. Por isso que tem tela agora pronta. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente ouve de uma pessoa que não conhece SharePoint é: o que é SharePoint? Já vou até abrir a tela aqui do SharePoint. Eu não uso muito Edge, não. Então o que aparece aqui na entrada não é o que eu vejo no dia a dia na minha internet, não. eu não quero saber por que a Anitta e o Neymar tá fazendo alguma coisa. Eu acho que é exatamente isso que ele pesquisa. Então, pode ser, eu tô querendo saber. Eu tenho tempo pra saber o que a Anitta tá fazendo com o Neymar. Só se for pros dois virar cliente lá para o resultado. O que é o SharePoint? O SharePoint, de forma simplificada, ele é uma ferramenta de gestão de dados. Ótimo. Dados, consequentemente, é uma gestão de arquivos também. Eu acho que talvez a palavra arquivo expresse melhor. Melhor? Então tudo bem. Ele é um sistema de gestão de arquivos. Por que eu falei dados? Porque ele abre o arquivo para você avaliar. Então por isso que eu pensei em dados. Mas talvez os dados estão dentro do arquivo. Então assim, ele é um sistema de gestão de arquivos. Porém, ele é um sistema de gestão de arquivos visual e ele consegue gerenciar os acessos, o compartilhamento e a colaboração entre pessoas. Eu acho que isso seria o resumo. E o compartilhamento também, né? Basicamente, vamos pegar um cenário global. A gente estava acostumado a mexer em computador sem tanta internet. O que a gente costumava mexer? Meu computador ou Finder, quando você está falando do Mac, você abria um monte de pastinha com os arquivos lá dentro. Você abre uma pasta, entra nela, sai dela, volta para outra pasta e assim você gerencia os seus arquivos. Perfeito. Só que o mundo hoje converteu para a internet. E tudo está indo para a internet, para a nuvem. Primeiro converteu, vamos colocar assim, cenários. Primeiro eram os computadores, sem muita memória. Depois os computadores começaram a ter memória. Você começou a colocar cada vez mais coisas no seu computador. Rafael não viu essa época, mas naquela época você tinha 10, 15, 20 filmes salvos no seu computador. HD externo só para salvar filme, ficar baixando filme pelo casar. Então as pessoas começavam a gerenciar os arquivos pelo computador.
Com o tempo, veio a área da internet. A gente começou a ter mais informações, mas era difícil baixar as coisas, casar, demorava muito. Foi ficando cada vez mais complicado gerenciar a quantidade de informação que tinha disponível para a gente. Os sites começaram a evoluir e a gente começou a acostumar muito com essa visão de browser. Depois disso, começou a ver o streaming, que é a gente não baixar mais tantos arquivos e a gente começar a assistir as coisas por streaming. Junto com o streaming veio o quê? A gestão em nuvem. E o SharePoint, ele é o front que você vai ver o que está por trás da nuvem. Então você tem a nuvem por trás, que é o OneDrive, por exemplo, que é a mesma coisa do OneDrive, meu computador, Dropbox, Google Drive, é a mesma coisa. É uma área de gestão de arquivos. É um storage, é um cloud, é uma pasta. É um HD, literalmente. E para eu acessar esse HD, o que eu uso? O meu computador. Às vezes eu uso o OneDrive, às vezes eu uso o Dropbox. O SharePoint, ele é um front disso com o quê? Com a cara da internet, porque você vê por um browser. Então, ele é um browser e automaticamente, quando ele é um browser, o que ele é? Mais intuitivo e mais bonitinho. Então, você vê aqui que é o quê? Uma tela que você pode colocar um arquivo visual, ele já vai estar aberto. Podia aparecer aqui um Excel aberto, um Sway, um BI. Então, ele é o quê? Ele pega o arquivo que está lá dentro e dá um preview dele, ou seja, ele faz meio que o streaming desse arquivo, entendeu? Eu acho que isso é o SharePoint. Perfeito. Eu gostei muito. E ele é mágico para você fazer entregas. A palavra é essa. SharePoint mudou a característica da prova de resultado. Fica a dica, porque nós é bom nisso, viu? Não, perfeito, gostei muito da definição. E você já entrou em um pouco da minha próxima pergunta, que é por que utilizar o SharePoint? Você claro, a gente já tinha gravado essa parte antes, então eu já sei o que eu vou falar. Não, perfeito. Mas essa questão do visual para mim também eu acho que é muito importante a gente citar. Extremamente importante, porque como você comentou, a parte de agora a gente não quer mais os arquivos na máquina, a gente quer entrar na internet, você sai de lá mesmo. Exato, entendeu? de qualquer Facilita. lugar. Você quer abrir. Eu uso o Mac, tem algumas facilidades, mas, por exemplo, eu quero abrir meu celular e ver os arquivos. Eu pego aqui e vou no SharePoint. Eu tenho o SharePoint aqui no meu celular. Eu posso abrir. Não vai dar para vocês verem não, mas eu vou mostrar mesmo assim. Eu posso abrir qualquer SharePoint que eu quiser. Excelente, perfeito. Muito fácil. Perfeito. Então, depois talvez dessas duas primeiras perguntas, né, que seria o que é e por que utilizar. Porque utilizar, só para a gente resumir, é fácil, é visual e é dinâmico, basicamente. Fácil de usar porque é fácil de você entrar, você entra por um browser, login e senha, a gente explica isso na frente. Fácil de configurar, porque você pode mudar a tela, arrastar o que você quiser. E dinâmico, porque você pode compartilhar com terceiros, pode deixar o cara abrir, mas não baixar. Colaborar, né? Colaborar. Facilidade. Não, ótimo. E colaboração. E a próxima pergunta, que é extremamente importante, é para quem que serve o SharePoint? Quem são as pessoas que utilizam o SharePoint? Aí, eu vou até pegar aqui, vou fechar isso aqui para a gente ver melhor. O que acontece? Vamos por partes. Vamos lá pelo sistema binário, pelas caixinhas. Como que você pode usar? Primeiro, é pessoal ou é corporativo? Ótimo. Pessoal, você pode usar para compartilhar os seus arquivos com alguém. Você pode ter um site pessoal que você quer que as pessoas acessem. Você está na faculdade, você quer ter uma área sua para você disponibilizar para os seus colegas. Você pode disponibilizar para familiares. N formas. Vai que você é o fotógrafo da família. Quem quiser entrar, entra. Quase como se fosse o seu exposed, sua rede social. No corporativo, a mesma coisa. Você pode colaborar entre a empresa internamente ou você pode disponibilizar externamente. Então, o que eu coloquei aqui, tem uso interno e externo. O pessoal é a mesma coisa. Você pode usar ele interno, né, só para você, ou você pode compartilhar. Se for só para você, o que você vai fazer com ele? Vai organizar seus dados, você vai ter acesso aos seus arquivos, organizar e facilidade de acesso. Ótimo. De qualquer lugar. Ótimo. No pessoal, ele age muito próximo do que é um Google Drive, Exato. Né, no caso. Todo mundo já usa. Só que mais muito visual. mais legal. Muito mais visual. Mais você consegue bater a tela e já ver o que você quer aberto. Eu tenho uma planilha financeira. Você pode colocar ela no início para você já abrir ele e ter lá. Perfeito. Além da planilha financeira, eu preciso dar uma olhada no meu gestão de tarefas a fazer, no meu to-do. Você pega o to-do e deixa ele lá aberto. Ou você pega e puxa um planner para lá, porque você quer ver seus projetos. Sim. Então você abre ele, você tem um overview de tudo que você quer. Perfeito. Similar ao que eu faço aqui no meu computador, igual eu estava falando no outro vídeo. Eu deixo no meu computador tudo que eu preciso aberto. Aqui não está organizado do jeito que deveria, porque eu saí de 3 telas para vir para uma só. Mas eu deixo tudo aberto, porque eu quero abrir o computador e saber tudo que eu tenho que fazer. Não gosto de perder tempo abrindo um arquivo ou outro, ou procurando as coisas. O SharePoint te dá essa visão. Ótimo. E talvez
a usabilidade dele mais importante, que a gente vê como pro resultado, é dentro de uma empresa. Exatamente. Dá um overview pra gente de como é que a gente utiliza ele dentro de uma empresa. Vamos lá, vamos colocar o uso interno. Por exemplo, empresa que conheceu o SharePoint com a gente e está querendo usar. Eles tinham várias áreas, cada pessoa da empresa tinha acesso a pastas diferentes dentro do servidor. Perfeito. E eles iam acessando isso internamente. Quem estava fora tinha que usar, por exemplo, esqueci o termo, como você conecta numa rede externa, como se fosse um access point, para você conseguir acessar os arquivos. O que você pode fazer internamente, igual eles estão fazendo? Cada área da empresa vai ter uma área de acesso. Ótimo. Então ele vai ter um SharePoint. O cara do financeiro abriu o site do SharePoint financeiro, ele consegue acessar as coisas que ele precisa de qualquer lugar. O cara do comercial vai abrir o site do comercial. O cara de processo logística vai abrir o site de logística e lá dentro ele tem arquivo, informação, atualização, colaboração e, além de tudo, ele também pode ter uma área geral da empresa onde você coloca comunicados, manuais e coisas do tipo. Não, excelente, excelente. A amplitude e externo, compartilhamento. Você pode fazer o que com externo? Você pega o arquivo e compartilha com terceiros. Eu quero que alguém acesse esse site que é externo para ter acesso a esses arquivos, mas não pode fazer download, só pode visualizar. Ótimo. Ou esses BIs. Você pode fazer isso no uso externo. Então depende, tem o uso interno e externo, mas sempre vai ser um site de colaboração, análise, visualização, gestão de arquivos. Perfeito, excelente. Depois a gente quer trazer essa ideia de mostrar como é que a gente utiliza o SharePoint dentro de uma empresa de fato. Hoje a gente está passando mais por um overview do que é, como utilizar, como configurar inicialmente. A gente quer trazer um vídeo de mostrar como utilizar dentro da empresa. Não, perfeito. E depois disso, uma pergunta que a gente ouve muito e que a resposta é sempre muito difícil é: qual plano que eu vou adquirir para usar o SharePoint? Vou parafrasear um cara chamado Rafael Oliveira. Qual o melhor plano? O mais caro. Agora, qual o melhor plano para você? Aí é outro cenário. Mas o melhor é sempre o mais caro. Não adianta. Como que eu defino? Que a gente já tem mapeado aqui. Pensa numa empresa grande. Agora pensa numa empresa pequena. Agora pensa na sua vida pessoal. Quem vai gerenciar os arquivos nesse cenário? Em cada situação é uma pessoa diferente. Então, primeiro, a gente vai falar aqui de como adquirir o key user, ou seja, não é um domínio, é uma licença. Uma licença para o usuário master. O cara ele nem sempre precisa do usuário master, mas ele é o key user, o cara que tem a chave de usabilidade. Eu diria ter que controlar, ele que faz toda essa parte de gerenciamento, quem vai acessar o quê, exato, chegar em quê. É o cara que vai gerenciar a porra toda. Perfeito. Como diria o Márcio da Monetis. Então, numa pequena empresa, eu estou falando do usuário, do gestor de dados ou de TI. Se não tiver, estou falando do próprio empresário. Se no caso foi ele que gerencia isso. Por muito tempo na ProEstado foi eu que gerenciei. Perfeito. E é bom, quando você é pequeno, entender de tudo que você cobra é mais fácil. Citou hoje, no caso de alguém que não entendi, não deu certo. Queria usar o que a gente faz. Não chegou nem na metade. Depois, média e grande empresa. Middle company lá, como está a palavra na moda. O cara de TI. Ou a área de gestão de dados. O que eu recomendo? Uma área de gestão de dados. Dados hoje, gente, pensa que dados não é o novo petróleo. Na realidade, dados é joia. Dados é uma coisa que tem valor e de acordo com cada cenário, ele tem um valor diferente. Quando você fala de petróleo, ele é commodity. Ele tem sempre o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. Tem dados que, para mim, são extremamente valiosos. E se eu entregar esses dados na mão de uma outra consultoria, não vai valer nada, porque não é o perfil deles. Então, tem que existir dentro das empresas uma área de gestão de dados, porque dados é joia. Dados não é commodity. Perfeito. E é uma diferença que muitas das vezes as pessoas confundem, né? Entre alguém que é de TI Sim, e alguém que é exato, de dados. Né? Não é o cara de TI. O cara de TI, ele sabe de quê? De computador, de estrutura, de hardware. Ele não sabe de gestão de dados. Talvez ele nem sabe de banco de dados ou de gestão, sei lá. Talvez é melhor você ter um biblioteconomista, que é um cara que formou em gestão de dados, que hoje em dia é gestão de dados, do que pegar o cara só de TI. Não, ótimo. É um cara que entende tecnologia, entende dados. Essa pessoa que você tem que achar. E como diria também, parafraseando nosso bom e velho poeta dos tempos modernos, Mano Brown, não dê pérolas aos porcos. Não adianta você pegar toda a sua área de dados e entregar na mão de alguém que não conhece. Você precisa entregar isso para quem precisa. Dados é joia. E
pérolas vale para quem valoriza elas. Então isso é muito importante. Ótimo, perfeito. E no que usa pessoal, vai ser o dono da porra toda, o dono do projeto, o dono da gestão. Vai que na sua família você quer fazer isso internamente só para você e seus filhos. Talvez seu filho é melhor do que você na parte de gestão de dados. Deixa ele tocar isso aí. Beleza, falando do key user, vamos falar de planos? Vamos lá. Agora sim a gente começa pro novo. Exatamente. Planos. Você tem alguns planos básicos aqui no SharePoint. Vamos pegar primeiro. Talvez uma pergunta bem leiga. Dá para comprar só o SharePoint? Se uma pessoa quiser adquirir só Tem o planos, SharePoint. mas na Microsoft nunca vale a pena você comprar um produto separado. Na Microsoft nunca vale a pena. Estou mostrando aqui, ó. Plano 1, R$32. Você tem o quê? SharePoint, OneDrive, List. Quase nada. Plano 2, você tem mais espaço e SharePoint, OneDrive e List. Então não tem tantos recursos mais diferenciados. A questão é que a nuvem pessoal é ilimitada. Não existe nada ilimitado no mundo. Sobe arquivo lá, solta, pra você ver o que vai acontecer. Porém, aí você vai lá e vai para quê? Office 365, Office 365 é 3. Ele já te dá todos os aplicativos da Office, te dá todos os outros aplicativos, te dá o Exchange e ainda te dá o acesso ao SharePoint. Então, eu iria para quê? Qual o melhor plano? Office 365 é 5. Melhor do que ele? Microsoft 365 é 5. Ele é o melhor. Mas depende do que você precisa. E é isso que eu quero mostrar agora. Eu abri o Office aqui da minha conta para a gente poder dar uma olhada aqui. Aqui ele nem mostra direito, tá vendo? O SharePoint. Vamos comparar esse SharePoint aqui com o Office 365. Vamos pegar ferramentas. Eu vou comparar com o Office. Microsoft para Office, a diferença é que você tem o Windows. Perfeito, perfeito. Então, tem uma pergunta muito comum, né? Exatamente. Eu vou colocar o E5 aqui, ano. A gente é proprietário desse, eu estou recomendando aquilo que eu uso, só para avisar vocês. A gente tem um monte de E3, mas ele não aparece aqui porque é um outro tipo de plano. Vamos comparar esse, vamos comparar com o básico aqui. Vamos pegar aqui o Business Standard, que a gente consegue ter uma ideia. Ótimo. Comparar eles. A gente vai entender. Já que a gente está falando só de SharePoint. Aonde você encontra o SharePoint? Esses tipos de produto da Microsoft. Ele puro não vale a pena. Por quê? Falar só do SharePoint mesmo é quase a mesma coisa. No E3, no E5 e no SharePoint. Você tem os mesmos controles de acesso. Aqui a diferença é que você tem armazenamento quase ilimitado. Aqui você tem 1 TB. Perfeito. Então basicamente você vai entrar na Microsoft e escolher. Escolher entre o quê? Entre planos do SharePoint. Plano. Vamos colocar aqui plano desse componente. Plano. Vamos colocar aqui. Você pode contratar o SharePoint. Perfeito. Ou você pode contratar o Microsoft 365. Ou você contrata o Office 365. Principalmente nesse cenário empresarial, Aqui vem, pode falar que eu vou colocar aqui, vem o list. Dentro desse cenário empresarial, eu acredito que você trazer um Microsoft Office, então pode ser o Microsoft ou então o Office 365 que te dá outras ferramentas, pensando no sentido de integração, vai ser mais vantajoso. Se você for usar só no sentido pessoal, talvez, com algumas ressalvas, te atenda apenas o pacote da Microsoft, porque você vai ter ali o OneDrive e o List. Mas no cenário empresarial, eu acredito que comprar o Microsoft com as outras ferramentas vai te dar um leque muito maior de usabilidade. Então eu acabo que comprar apenas o SharePoint não seria talvez a melhor decisão, pensando na empresa. E aqui você tem o quê? Se você comprar, até para a gente conseguir entender aqui, quais são os caminhos? Eu posso comprar só o SharePoint no Office, ou o SharePoint dentro do Microsoft. O que você ganha em cada um desses casos? Se você pegar o Microsoft 365, vê o SharePoint, o Office e o Windows. Se você comprar só o SharePoint, vem só o List, o OneDrive e o SharePoint, ele vem as ferramentas Office. Aí, ferramentas Office, a gente vai falar, pega o nosso vídeo, lá das 4 horas de vídeo, sobre todas as ferramentas e assiste. Tá? Mas é basicamente o quê? Word, Excel, PowerPoint, as ferramentas padrões, mais Planner, o Teams, e Planner, Teams, o próprio Sway, tem muita ferramenta. Não, então vamos lá. Beleza. Limitado. Fechamos isso aqui. Como adquirir? Perfeito. Qual a próxima pergunta? Como adquirir e qual o melhor plano, né? Isso, igual o Cássio comentou em alguns pontos, vai depender de como você quer utilizar e vai depender de qual é a estrutura da sua empresa. Depois, uma pergunta
bem leiga, mas que fazem pra gente como é que eu acesso o SharePoint? Fiz a compra. E agora? Qual o próximo passo? E agora? Qual o próximo passo? Pronto, tá aí, ó. Qual que é o melhor plano? O mais caro. Beleza, como que eu acesso? Olha, você tem alguns caminhos. Você vai entrar no site do Office. Eu vou recomendar aqui o Office, porque o Windows, quando você compra uma máquina, ele já vem com o Windows homologado. Você vai vir aqui no Microsoft e vai falar o seguinte, eu quero comprar agora. Você vai comprar o quê? Um pacote Office, de acordo com aquilo que você quer. Para empresas, é uma opção. Ele vai abrir as opções aqui. Você vai nas opções, olha lá. Aqui aparece as opções Microsoft. Lembrando, são opções diferentes. Então, você vai comprar o pacote Office. Faz o seguinte, joga Office 365 E5 no Google. Ele vai achar para você. Experimente gratuitamente. Se você quiser testar. Vai no experimentar gratuitamente. Vai lá e coloca seu e-mail. Vou colocar um e-mail aqui que é de spam. Não adianta vocês ficarem me enchendo o saco nele. Eu nunca leio. Configurar uma conta. Uma dúvida que talvez as pessoas já ficam nesse cenário esse é o e-mail que eu vou ter para entrar dentro do SharePoint, por exemplo? Pois é, se você quiser, você pode utilizar, por exemplo, um e-mail corporativo. Eu não vou colocar ele aqui, mas se você colocar um e-mail corporativo, você tem que configurar e mostrar que você é dono daquele domínio. Entendi. Então, por exemplo, você poderia entrar ali com o seu e-mail corporativo. Entendi. Ia configurar a sua conta. Eu vou colocar dados aleatórios aqui. Vou colocar uma empresa de uma pessoa. Brasil. Próximo. Ele vai me enviar uma mensagem de texto. Pronto. Tá vendo aqui que ele está me dando o domínio @onmicrosoft? Então, por exemplo, eu vou colocar Carlos Pires, que é o meu domínio. Acho que eu Carlos Pires Consultor, acho que esse domínio é meu também. Não, ótimo. Carlos Pires Consultor. Ele está colocando aqui onmicrosoft por quê? Porque eu não provei que esse domínio é meu ainda. Tá? Aí você vai vir aqui com uma senha. Beleza, próximo. Vamos ver se ele vai concluir e deixar eu começar sem um cartão de crédito. É isso, gente. Lembrando que a gente faz tudo na hora, tá? Nada planejado, inclusive essa parte. A gente planeja só o conteúdo. A gente planeja e tá aqui, os tópicos que a gente vai passar. Vamos, página. Vou buscar um café enquanto isso. O Romulo com certeza vai colocar aquele muito tempo depois. 1.000 milhão de anos depois. E agora ele vai colocar com um corte seu falando que ele ia colocar. A pessoa nunca mudou a senha. Pô, esqueci a senha. É isso então, galera. Você que quer testar o Office, você aí, não precisa nem pagar mais. Que cacete. Contamos vantagem muito cedo. Pessoal, então a gente mostrou aqui como comprar. Realmente a gente vai ter que configurar melhor isso aqui. Eu posso tentar fazer um vídeo depois de como comprar. Porque eu vou criar um domínio profissional. Eu tenho domínios profissionais que eu posso usar. Que são antigos meus. Não, perfeito. Entendeu? A gente vai fazer vários vídeos, então pode ficar tranquilo. A gente vai mostrar exatamente como vou mostrar como que eu crio um... Tá. Primeira coisa, então vai para o SharePoint. Você entra aqui no SharePoint, direto. SharePoint. Ele vai te jogar para o SharePoint no geral. Você vai vir aqui e vai pedir para criar um site. Ótimo. Criar um site. Ele vai te dar duas opções normalmente. Um site de equipe e um site de comunicação. Isso é uma pergunta que a gente sempre tem também. Sim. Qual que é a diferença de um site de equipe para um site de comunicação? O site de comunicação, ele não é um site vinculado a outras ferramentas e ele não está gerenciado no ambiente de equipes da Microsoft. Então, ele não vai ter todo o contexto de Teams conectado, OneDrive conectado, ele tem um layout diferente, ele não contempla toda a questão do site de equipe da Microsoft. Sim. Porque tudo na Microsoft foi desenhado em cima da equipe. Sim, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui os dois textos aqui. Perfeito. O que é um site de equipe? Ele basicamente, ele vai ser um site que vai conectar com as demais áreas. Eu acho que aqui eles nem falam muito sobre o que ele é. Site de equipe tem um local para trabalhar em projetos com equipes. Exatamente. Que no site de equipe está falando muito de compartilhar, colaborar e...
O site de comunicação, ele é um site o quê? Ele é um site mais simples. Ele é um site que vai te dar a permissão para comunicar com as pessoas, colocar informações. Né? Seria mais troca de informação. Mas você não tem o usuário colaborando. Entendi. Ele não é tão colaborativo. Perfeito. Tá? Depois a gente traz um vídeo só sobre essa pauta. É Perfeito. bom marcar isso. Eu sempre recomendo o quê? O site de equipe. Porque a gente trabalha sempre em equipe. O nosso modelo de trabalho é reorganizar o processo interno da empresa. Sim. E só tem processo quando você tem uma equipe trabalhando em cima dele. E se você quiser compartilhar e gerenciar arquivos, né? Porque aparentemente o site de comunicação seria simplesmente para trocar informação entre usuários. Tá? Vamos colocar isso aqui, projeto Office 365? Vamos lá. Esse vai ser o nome do site. Nosso projeto Office 365. Perfeito. Ele é privado? Primeira coisa, né? Privado, só os membros podem acessar. Público, toda a organização. Isso é um ponto muito importante. Mas a Microsoft bloqueia a quantidade de sites públicos. Ela não deixa você fazer mais do que 7, eu acho. Mas é muito importante, pode. Eu sempre recomendo. Sempre privado. Perfeito. Que é uma dúvida que a gente sempre tem também, né? Cria Sim. um público, privado, qual que é a diferença? Faz um público, no máximo, dentro da empresa, que é aquele que você compartilha tudo e entrega na mão do RH. Para ele comunicar as coisas. Perfeito. O resto, tudo privado. Perfeito. Avança. Membros. Vou Isso colocar aqui. É até um ponto importante. Rafael. Como que funciona a questão de membro, de proprietário, de visitante? Porque vai aparecer aí embaixo já essa... Tá, vamos lá. O membro, ele é um cara que pode acessar, ele tem direito a editar alguns dados, ele consegue visualizar os arquivos, ele consegue subir arquivos lá dentro, retirar, deletar. Porém, ele não consegue gerenciar os acessos dos outros membros. O proprietário, ele é dono do site. Ele gerencia, ele arranca um membro, ele coloca um membro, ele pode tirar outro proprietário. Então, ele é dono da porra toda. Perfeito. Colocar o Rafael aqui como proprietário também, porque a gente vai precisar. Beleza, vamos continuar aqui o site. A gente está com o site criado agora. Esse é o nosso site no SharePoint, prontinho para utilizar. A primeira pergunta é, eu quero personalizar o meu site, eu quero que o meu site tenha mais a minha cara ou da minha organização. Como que eu faço isso? Primeiro a gente pode procurar modelos, né, que ele mesmo já mostra para você. Perfeito. Aqui dentro de definições, você pode abrir e ver esses modelos de novo. Ótimo. Tem aqui alguns sites. Encontre o site que tem o seu perfil. Ótimo. Eu, por exemplo, hoje uso muito cabeçalho superior. Perfeito. Mas dentro da ProResultado a gente também faz muito de começar ali do zero, né? Que a gente apaga Sim. todos... Que é esse que a gente estava com ele aqui, né? Exato. Eu posso usar esse como modelo, depois eu posso apagar tudo aqui. Vou mostrar, pessoal, como é que eu uso como modelo. Esse aqui é um site de projeto. Automaticamente, qual que é o problema desse site que foi criado por aqui? Não está conectado com toda a estrutura de equipes da Microsoft. Em algum momento a gente vai falar sobre isso. Claro. Mas deixa em pauta. Talvez nosso próximo vídeo, né? Exato. Começar a fazer mais a integração Então, assim, com o SharePoint. Você pode vir aqui e começar a editar o layout do site. Então vamos lá. Perfeito. Alterar aspecto. Nossa. O último. O último? Pode ser aqui. Primeiro, tema. Qual a cor que você quer colocar? Eu sou monocromático. As minhas cores são sempre as mesmas. Eu não sei fazer essas coisas bonitinhas. Sei lá, eu vou pegar o azul com cinza, que é a cor antiga da ProResultado, era verde com cinza. Beleza, ele vai me dar um aspecto. Uma coisa que para mim é importante, cabeçalho. Como que você quer? Eu gosto, às vezes, do cabeçalho expandido, porque ele me dá mais opções de você colocar imagem, deixar um fundo mais legal. Perfeito, perfeito. Tema, você pode colocar uma imagem, vamos carregar uma imagenzinha aqui das minhas imagens de trabalho. Subir arquivos. Exatamente. Falar a verdade, tem dois aspectos, né? Um é subir arquivo, ele tem que estar dentro de uma pasta. Exato. Então você clicou aqui em documentos, ele vai te levar para o quê? Para o OneDrive dessa área. Como que eu subo um arquivo? O jeito mais fácil do mundo Que é até hoje um em ponto dia. muito importante, né? Aquela pasta documento, ela é sempre padrão. Sempre que você cria uma página, existe uma pasta documentos vinculado a ela, que cria instantaneamente dentro do seu OneDrive. Exato. O que eu colocaria aqui? Eu colocaria isso, olha. Se eu quero ter uma pasta, se eu quero subir, o que eu faço? Pega aqui em Downloads. Alguma coisa bem pequena. Eu arrasto. Pronto. Ótimo. O arquivo está disponível. Já vai subir ele para cá. Pronto, o arquivo está aqui. Perfeito. Agora, eu coloquei o arquivo aqui, não quer dizer que o arquivo está disponível Aham. para a gente poder visualizar. Exatamente. Então, eu tenho Esse é um que ponto, né? ver como que eu quero mostrar esse arquivo aqui dentro. Exatamente. Se eu quero ver ele só, o arquivo, como se fosse no OneDrive... se Tá eu aqui quiser- já, né? Exatamente. E se eu quiser visualizar ele na página inicial? Como é que Aí seria eu esse tenho que começar a processo? aprender a editar a página como um todo do SharePoint. Ótimo.
que é isso aqui, gente, é blocos, é muito fácil de digitar. Você tem um bloco aqui que ele está colocado à direita, na realidade isso aqui eles colocaram como uma seção. Você pode deletar a seção inteira ou não, e aqui você tem uma outra seção. Quando você tem uma seção, você pode colocar blocos nessa seção. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui um arquivo, um visualizador, ou antes eu quero trazer uma nova seção aqui em cima, tá vendo? Eu quero uma seção de uma coluna só. Ele trouxe a seção. Agora aqui eu quero trazer o quê? Um visualizador de ficheiro, que é um visualizador de arquivo. Exato, isso talvez é uma das coisas mais procuradas, né? Para você ver já de cara o seu arquivo e não ver só aquele link, né, para abrir. Condensado do arquivo. O que acontece? Eu recomendo, clica na parte de site e vem aqui em documentos, porque ele vai te mostrar o SharePoint desse arquivo, o OneDrive. Qual a vantagem de mostrar o OneDrive aqui dentro? É que com o OneDrive aqui, você pode ter pastas, subpastas, escolher qual arquivo que você quer visualizar. Perfeito. Eu quero esse arquivo. Eu já adicionei, tá aqui, ó. Análise de células fotovoltaicas. Perfeito. Na hora que eu publicar novamente e resolver entrar no meu site, Não, excelente. Excelente. Fica muito mais visual, né? é claro, demora um pouquinho só para ele indexar na melhor forma, tá aí o arquivo. O cara consegue entrar e ver toda a análise tributária que eu tinha feito aqui de análise fotovoltaica. Perfeito. Ele continua descendo, o resto do site está aqui embaixo. Perfeito, perfeito. E tem muitos tipos, que eu acho que é bom a gente passar um pouco aqui nessa Pois é. questão rápida. Exatamente, que é Os tipos de áreas que eu posso criar aqui dentro. Sim, que é algumas das principais perguntas, né? Como é que eu faço colocar um arquivo em Excel? Sim. Um arquivo em PowerPoint? Um arquivo em BI? Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui um pouco por cada um desses tópicos, que é Perfeito. pouca coisa. Primeiro, você tem uma área aqui dos mais usados com frequência. Como eles vão aparecer para baixo, eu não vou mostrar eles. Perfeito. Primeiro, botão. Botão é o quê? Você coloca um botão e um link. Ótimo. Você quer colocar um botão para ir para algum outro ponto? Exemplo, eu quero colocar um menu que quando eu clicar ele abre uma outra página. Opção. Excelente. Depois, chamada para ação. Muito parecido com aquela questão da chamada de ação do marketing digital. Você vai criar um contexto para chamar ele para executar alguma coisa. Eu não uso muito. Destaque são blocos, para você ter blocos destacados. Esse daqui eu acho que é válido a gente clicar, tá vendo? Ele é um bloco que você vai criar uma ligação com ele. Você pode trazer um arquivo, você pode trazer uma imagem, você pode trazer vários outros tópicos. Ótimo. E você seleciona o que você quer destacar. Tá? Depois aqui, você tem o quê? Divisor, que é só espaçador. Galeria de imagens, que é uma galeria ela pode estar em lateral, você vai passando uma imagem e a outra. Ou você pode ter só imagem simples. Exato, isso aí que a gente utiliza bastante, né? Sim. Fixar uma imagem para dar um destaque, a pessoa abrir o SharePoint e ter lá uma imagem Exato. principal. Imagina um SharePoint que é da equipe financeira, teve uma confraternização no final do ano, você quer colocar todas as fotos lá. Perfeito. Vai ficar várias. Ou você quer colocar imagens de eventos que já aconteceram, tem N fatores. Perfeito. Ou até imagens para a pessoa usar no comercial, para usar para apresentação. Sim. Imagens da empresa. E deve ser uma coisa muito bacana, né? Imagina Exato, um comercial eu preciso. utilizando uma apresentação já formalizada dentro Com imagens. Bom demais. Ligação rápida, que aqui são praticamente sites. Aham. Streaming é uma ferramenta da Microsoft de streaming de vídeos, muito similar ao YouTube. Não faz ideia do que seja? Assiste o nosso vídeo. Vai ter outro também só do streaming. Vai ter, com certeza. Texto é para você escrever. YouTube é para você buscar do YouTube mesmo. Perfeito. Documentos. Já é uma seção de documentos. Quando você quer vincular uma biblioteca, ele vai aparecer como está aqui embaixo. Olha. Isso aqui é uma biblioteca de documentos. Perfeito. Então ele vai mostrar toda uma seção de documentos. Ou seja, uma biblioteca é uma pasta. E um ponto muito interessante é que você consegue controlar exatamente a pasta Que você quer que mostra nessa página. Exatamente. E não ela como um todo, toda essa ramificação dela para chegar na pasta. Eu quero essa pasta. Você seleciona a pasta e fala para chegar lá. Perfeito. Depois você tem ali documentos mais recentes, que ele vai abrir os mais recentes. Realçado, você seleciona alguns documentos e realça. Lista é muito importante para você entender aquele conceito de lista que a gente tem dentro do Office, que é praticamente um banco de dados. Isso aqui depois vale a pena dar uma olhada. Com certeza. Também um dos próximos vídeos que a gente quer fazer é mostrar um pouco mais do list dentro do Forms, que Exato. é algo que a gente utiliza muito mesmo. Sites, vincular um site externo. Visualizador de ficheiro foi uma das primeiras coisas que a gente mostrou, que é esse aqui de baixo. Depois você tem feeds. O Yammer é uma rede social da Microsoft, mas não é uma rede social da Microsoft como um todo, é uma rede social da empresa. Sim.
Então, é uma coisa legal que você pode utilizar Exatamente, se você quiser ter uma rede social interna para Exatamente. compartilhar. Esse cenário que a gente falou várias vezes, né? A questão do Exato. RH fazendo as notificações, informando as pessoas e ter tudo isso dentro do ambiente Microsoft. Sim. Notícias é uma questão mais interna. Você pode trazer um planner, que é uma ferramenta de gestão tipo um Trello. Você pode trazer um temporizador, está aqui do lado um temporizador para um evento. Pode trazer notícias. Notícias é como se fosse um blog. Sim. Você pode trazer um calendário do grupo, então você pega um grupo de uma equipe, coloca o calendário aqui dentro. Você pode trazer pessoas, né, que é trazer como acessar aquela pessoa em si diretamente. Aí vem a análise de dados. Você pode ter gráficos do SharePoint, você pode ter um Forms, você pode ter Power BI. Power BI, aqui tem 2 cenários. Por quê? Para você trazer o Power BI aqui, você tem que estar numa questão de workspace do Power BI. Sim. Mas, o que a gente usa muito? O SharePoint facilita você colocar um Power BI que você publicou ele somente por um link e você conecta o link aqui a essa opção aqui embaixo, inserir. Isso é um ponto muito interessante. Mostra pra gente um pouco como que a gente faz para colocar esse Power BI dentro do SharePoint, que é uma coisa que a gente utiliza muito na ProRestado. Vamos clicar aqui, ele vai falar o seguinte, vai criar uma área para você fazer uma inserção de um código. Eu venho direto no Power BI. Ótimo. Lembrando aqui no Power BI tem uma coisa muito bacana, que é o Workspace, conecta muito dentro de tudo isso que a gente está mostrando, dos sites, mas a gente não vai conseguir mostrar exatamente isso agora, porque eu não coloquei nada no Workspace que eu acabei de criar. Exatamente. Até porque eu criei ele errado. Né? Criei errado por quê? Porque eu queria mostrar para vocês como é que cria. Depois eu vou mostrar como é que cria certo. Então isso que a gente mostrou aqui é um cenário, porque o Rafael me obrigou a falar de uma coisa só. Tô tentando Hoje respeitar. é só SharePoint, tá, gente? Exato. No próximo vídeo Cadê? vai ser as integrações. Cadê projeto Office aqui? Tem? Não tem. Então, Não tem. vamos lá, vamos pegar um workspace próprio meu aqui. O que eu faço? Vou pegar um arquivo bem antigo aqui, aleatório. O interessante é mostrar só como a gente disponibiliza esse Power BI dentro do Exato. SharePoint. Vou pegar esse BI aqui. Nossa, os BI de antigamente dá até vergonha de mostrar. Meu Deus. Antes do Rafael entrar na ProRestado, tá, gente? Antes do Rafael aprender comigo. Ele tá bom, mas ele sabe com quem ele aprendeu. Vou pegar aqui um link público. E aí eu posso usar o link de framing. Eu vou configurar o quê? Primeiro, qual layout que eu quero? Qual layout que funciona melhor para esse tipo de arquivo que eu criei? Sim. Então eu tenho que achar o layout que se encaixa melhor. Que vai depender muito da sessão que você definiu, né? Se você quer uma sessão Exato. maior, uma sessão menorzinha, Ou mais com, enquadrada. e aí tem 2 cenários. A seção que eu escolhi, ou então, de acordo com o design que eu criei o Power BI. Então eu crio o Power BI para uma seção, ou eu crio a seção para o Power BI. Sim, sim. Então um dos dois tem que ser escolhido primeiro. Sim. Definir aqui, copio esse frame, venho aqui e coloco o frame aqui. Ótimo. Inserir o frame, ele salva meio que automaticamente. Sim. E ele já abre. Pronto, fechei. Está aqui o meu Power BI Feito. disponibilizado dentro do meu SharePoint. Tá, proprietários a gente falou, membros. Perfeito. Esse é o primeiro controle. Tá. Mas esse é o controle da página. Simples. Quem que vai visualizar, quem que vai colaborar, quem que faz o controle total. Fizemos isso, decidi quem vai visualizar, quem não vai. Vamos fazer agora o controle do conteúdo. Essa questão do SharePoint, ela é muito ampla. Não dá para você aprender SharePoint em um dia, num vídeo só. A gente falou o que é o SharePoint, como utilizar ele. Mas o próximo vídeo, a gente vai detalhar como que a gente pega o SharePoint e transforma ele numa ferramenta do dia a dia da sua empresa. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que tenha agregado valor aí, vocês tenham entendido o poder de utilização do SharePoint como ferramenta e não simplesmente como mais uma ferramenta inútil que você vê em diversos sistemas aí, que você vê uma ferramenta, mas não sabe como usar, tipo um list, que todo mundo acha que é uma coisa completamente fútil, mas é muito importante. Esse projeto vai continuar aqui no canal, a gente vai manter esse projeto, inclusive nos 2 canais, tanto de contabilidade estratégica quanto no canal de Office, que a gente está criando agora, que é um canal específico para a gente trazer todas as ferramentas. A gente vai liberar tudo que a gente sabe, né? E a gente aprende coisa todo dia. Tem conteúdo por muito tempo aqui ainda. Exatamente. Tá. Então, gente, esse foi um vídeo geral, bem Sim. macro do SharePoint, e os próximos vídeos a gente vai tentar aprofundar cada vez mais e tentar trazer também as integrações, que foi algo que a gente não trouxe nesse vídeo, mas a gente vai trazer muito isso, como integrar o SharePoint às outras ferramentas. Exato. A gente vai começar pelo SharePoint, eu acho que ele vai ser um bom caminho para a gente direcionar as pessoas. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, siga a gente nas redes sociais. Gostou do material?
deixa um comentário pra gente poder entender o que você gostou e ajuda a gente porque o algoritmo do YouTube, ele vai priorizar, mostrar aquilo que tem mais comentários, que as pessoas interagem mais. Isso ajuda a gente e inspira a criar mais conteúdo. Ajuda a gente a crescer, levar isso para mais gente, inspirar a trazer mais conteúdo. Segue o canal, assina o sininho, vai nas redes sociais, segue a gente, segue as páginas da Pro Resultado e da Resultado em Foco. E não perca o nosso conteúdo, que a gente vai trazer sempre aqui. Planejamento e gestão. Muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires. Eu sou o Rafael Oliveira, fico por aqui. E até o próximo. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Falou, gente.